Bom, nosso assunto de hoje, então, é falar sobre esse processo de promoção. Então, vamos lá, que é um assunto muito importante para vocês entenderem. Eu vou começar falando uma coisa que eu comecei aqui no iniciozinho. Estou explicando para vocês, né? Como o Nodivan com RH tem como objetivo a gente também trazer muitos processos de RH, eu decidi que hoje eu falaria justamente sobre o processo de promoção. Muita gente acredita que o processo de promoção ele funcionou da seguinte forma: eu vou lá, eu vou fazer meu trabalho, vou ser reconhecido, vou ser promovido. Ou, independente se eu vou ser reconhecido pelo meu trabalho, eu vou sentar com o meu chefe para falar, ou qualquer coisa que aconteça antes, muita gente acredita que, como é que funciona no dia a dia? Ah, meu chefe decidiu que vai me promover, ele vai lá falar com a área de recursos humanos ou com quem quer que seja, o RH vai lá, vai botar num sisteminha e na minha próxima remuneração, eu já estou recebendo o meu aumento, a minha promoção, já estou num novo cargo e por aí vai. Então, muita gente acredita que é assim que funciona. Só que na prática não tem nada a ver com isso. E é importante você entender como que funciona realmente na prática, porque se você entender como é que funciona o processo, você começa a entender como que você precisa desenhar para facilitar o seu crescimento, a sua promoção dentro da empresa. Então, vamos lá, gente. Como qualquer departamento dentro da empresa, seja a área de recursos humanos, seja departamento pessoal, e isso é até uma coisa importante para falar para vocês. Muitos não sabem, mas existe uma diferença, e em algumas empresas existe o setor de recursos humanos e o setor de departamento pessoal. O setor de recursos humanos, ele é responsável pela contratação, ou seja, é quem faz o processo seletivo, é quem te liga para te chamar para entrevista. O recursos humanos é também responsável pela parte de remuneração, ou seja, existe um setor específico para avaliar quanto que vai pagar, quanto que dá para pagar para essa pessoa, quanto que está naquele cargo. Lembra, eu fiz uma live recente aqui, num outro Nodivan com RH aqui, que eu falei sobre range salarial. Quem cuida disso é a área de remuneração. Ela vai saber quanto que é a faixa que ela pode pagar naquele cargo, quais são as alterações e todo o processo de contratação. Ou seja, eu passei por um processo seletivo, fiz a entrevista, o recrutador gostou do meu perfil, o gerente gostou do meu perfil e eu vou receber uma carta proposta, quem valida essa carta proposta é a área de remuneração. É ele que vai olhar, vai ver teu currículo, quanto você ganhava, quanto que estão tentando te oferecer, qual pacote de benefícios vão te entregar. É essa área que define, não é o gerente da área, é a área de remuneração. E existe o setor de treinamento, que foi o setor que eu atuei durante todo o meu período de mundo corporativo, era onde eu era a responsável. Essa área de treinamento ou universidade corporativa é responsável pelo treinamento. Então, normalmente o que acontece é, você faz o processo seletivo, é aprovado, a área de remuneração define qual vai ser o seu pacote de benefício, ou seja, quanto você vai ganhar, que bônus você vai receber, qual é o vale refeição, o vale alimentação, plano de saúde. A área de remuneração define isso. Uma vez que você entra na empresa, muitos de vocês passam por um treinamento inicial, que é 1 dia, 2 dias, dependendo da empresa, até mesmo 1 semana de conteúdo, onde você vai ficar ali, você vai entender como é que é a empresa, a história, processos e todo o histórico ali da empresa, o que você veio fazer aqui. Essa área que monta esse, que a gente chama de integração de novos funcionários, ou onboarding, ou boas-vindas, enfim, cada empresa usa um nome. Quem monta essa ação e todas as ações de treinamento é a área de educação corporativa, que era a área que eu era executiva, que eu era responsável aí em várias multinacionais antes de pegar e montar o meu próprio negócio. Então, isso é o que o RH faz. Quando a gente olha para departamento pessoal, o departamento pessoal é quem processa a operação desse negócio. Então, se eu vou ser contratado, eu tenho uma série de documentos para entregar, né? Vocês sabem disso, vocês recebem lá uma listinha de documentação que você tem que mandar por e-mail ou você tem que ir fisicamente na empresa. Quem faz isso é a área de remuneração.
Então, a área de remuneração, ó, o departamento pessoal, gente, a doida. Quem vai fazer esse processo é o departamento pessoal. Quem vai olhar lá a admissão, departamento pessoal. Quem vai pagar, quem vai processar o seu pagamento para cair na sua conta, departamento pessoal. Quem vai pagar as suas férias, departamento pessoal. Quem vai ver se você tem que tirar férias, porque já passou do prazo, o departamento pessoal, tá bom? Então, baseado nisso, por que é importante vocês entenderem? Porque muita gente acaba confundindo as duas áreas e não entende como é que a coisa funciona. Então, primeiro ponto processual é vocês saberem a diferença entre RH e DP e saber que não é o gerente que vai determinar o seu salário. Ele pode até ir lá na área de remuneração, conversar, tentar negociar, pedir para te pagarem um pouco a mais, mas no final, quem vai dar ali o veredito final, se pode ou se não pode, é a área de remuneração da empresa. Diante desse cenário, imaginem vocês uma empresa de médio porte, de grande porte, empresas com 100, 200, 2.000, 10.000 funcionários, né? Eu, por exemplo, trabalhei numa empresa com mais de 10.000 funcionários. Imaginem vocês se a gente tem hoje um setor para analisar o quanto pode te pagar a mais ou vai ter que tentar reduzir, e um departamento pessoal que processa. Imaginem vocês se essas pessoas ficassem ali à disposição, esperando todos os gerentes da empresa virem pedir alguma coisa. Isso ia ser enlouquecedor, porque todo dia você ia ter um gestor, um coordenador, um diretor pedindo alguma coisa para alguém, pedindo alguma promoção, pedindo algum benefício a mais, pedindo uma nova entrega para aquela pessoa, e isso ia virar uma loucura. A pessoa de RH não ia fazer mais nada, a pessoa de remuneração e o departamento pessoal iam passar todos os dias da vida só operacionalizando demandas que chegassem para eles. Isso a gente chama de uma demanda reativa, ou seja, eu estou aqui sentado esperando as coisas chegarem para mim e eu vou ficar fazendo ali como um robozinho. Isso não acontece. Então, a maioria das empresas criam janelas de promoção. Então, uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, uma vez a cada 3 meses, assim como existem janelas de contratação. Em várias empresas que eu trabalhei, a gente só podia contratar as pessoas em um determinado dia do mês. Então, se eu tivesse uma pessoa, precisasse contratar urgentemente alguém para minha equipe, eu precisava prever que eu ia precisar dessa pessoa, porque até o processo seletivo acontecer, se a entrada desse funcionário, né, se a data de entrada de novos funcionários fosse dia 30, eu precisaria me organizar, porque eu precisaria passar por todo o processo de entrevistar, selecionar, passar para o departamento pessoal pedir a documentação, você fazer o exame e poder entrar no dia 30. Assim é com a entrada de novos funcionários, bem como é assim que funciona para promoções. Então, qual é o ponto aqui que a gente precisa entender? Primeiro, se você não assistiu o No Divã com RH, que eu falo de range salarial, eu recomendo que você assista. Ele foi essa semana, eu só não vou lembrar exatamente o dia. Mas eu recomendo que você assista para você entender exatamente o que eu explico, que para todos os cargos, o nome da live é por que o recrutamento, por que as áreas de RH, por que as empresas não falam qual é o salário, quanto elas vão pagar num processo seletivo. E aí eu explico essa questão do range salarial, tá? Então assista para você entender que em qualquer cargo que você esteja tentando se recolocar, tentando arrumar um emprego, tentando ser promovido, esse cargo tem várias faixas salariais na grande maioria das empresas. Então, qual é o grande ponto que a gente trabalha aqui na mentoria? É fazer com que você, ao entrar num processo seletivo ou ser cogitado para uma promoção, queiram te pagar do meio para cima da faixa salarial. Então, assiste lá essa live que você vai entender bem essa questão do processo. Então, diante disso, vamos trazer para cá qual é o ponto central, então. Se a gente tem janelas de promoção, você entende que, e se essas janelas de promoção e janelas de contratação requerem uma preparação, porque não é o gerente que vai acordar tomando uma decisão de te promover,
ele vai ter que passar por um processo, e eu vou explicar esse processo agora para vocês. Você precisa fazer um movimento de entregar demandas, entregar resultado, entregar algo para a empresa, um posicionamento diferenciado na empresa, antes desse processo começar. Então, qual é o ponto aqui que eu quero falar para vocês? Como é que funciona um processo de promoção? Eu vou lá, tem alguém na minha equipe, vejo que essa pessoa é uma pessoa que merece ser promovida, ou seja, tem uma boa entrega, merece ser promovido. E por ela merecer ser promovida, eu vou falar com o RH. Então, eu, enquanto gerente, vou conversar com a área de recursos humanos para falar, olha, eu quero promover, vamos trazer aqui Daniel. Ah, eu quero promover o Daniel. Gostei do trabalho do Daniel, estou gostando do que ele está fazendo aqui. Ele entrega uma excelente impressão digital corporativa, e isso é algo que a gente trabalha muito aqui na mentoria, que é como você cria um projeto autoral que tenha o máximo de autonomia, que você não envolva tantas pessoas, mas que agregue resultado para aquela empresa, a ponto da empresa olhar você e falar, cara, eu tenho que promover o Daniel. Então, vamos pensar o seguinte, tá? Vou passar por esse processo, decido que eu vou promover o Daniel. Eu preciso pegar e falar com o recursos humanos. Então, eu vou lá no RH e falo com a área de remuneração. Olha, gostei do trabalho do Daniel, quero promover o Daniel aqui na empresa. O que esse RH vai fazer? E especialmente a área de remuneração. Vai olhar quanto o Daniel ganha, para que cargo você quer promover, o quanto é possível a gente pagar para essa pessoa ser promovida. Sabe por quê? Vamos pensar aqui numa coisa muito importante. Várias áreas de recrutamento e seleção, junto com remuneração, avaliam o seguinte: se eu pego e passo para você, por exemplo, uma remuneração com 50% de aumento, talvez eu perca a possibilidade de te dar outros aumentos ao longo do tempo. E aí vocês assistam ao range salarial para vocês entenderem a live de hoje, fechar a conta com a live, que eu acho que, se eu não me engano, foi na segunda-feira, tá? Então, qual é o ponto central aqui? A gente entende que existem critérios para eu conseguir promover alguém ou dar aumento. Quando a gente fala, e isso, gente, são políticas da empresa, então não é algo fechado, mas a grande maioria trabalha com esses percentuais que eu vou te falar agora. Quando a gente quer dar algum aumento para a pessoa, ou seja, a pessoa trabalha aqui na empresa, eu não vou promovê-la, mas eu vou dar aumentos salariais. Esses aumentos salariais, eles vão variar entre 5% a 15%. A gente não vai dar aí um aumento muito expressivo, afinal de contas, essa pessoa está só recebendo um aumento para caminhar nessa faixa que a gente falou no início da semana. Vou falar de orçamento também. Quando a gente fala sobre promoção, a gente fala aí de promoções que variam entre 15% a 30%, 40% de aumento. Tá? Isso numa empresa que tem muita estruturação. Quando tem pouca estruturação ou os salários foram mal planejados no início, pode ser que a empresa comece a aumentar e te dê 50% de aumento, 70% de aumento, 80% de aumento, 100% de aumento. Isso aconteceu comigo. Com a primeira promoção que eu tive, eu passei a ganhar o dobro do que eu ganhava. Por quê? Porque não existia uma área estruturada de remuneração, a minha remuneração frente ao que eu entregava estava muito defasada, então a empresa entende que ela precisa fazer um enquadramento da minha promoção. Mas se hoje você trabalha numa empresa que paga dentro do que o mercado trabalha, ela vai trabalhar com esses percentuais, entre 5 e 15, 15 a 30. Quando eu vou negociar para fora, para sair da minha empresa e para uma outra empresa, aí sim eu posso negociar 35%, 40% de aumento, 50%. Quando acontece da empresa te entregar mais do que isso? Porque a gente tem vários casos aqui na mentoria, e vocês que vão assistir aqui vão ver vários casos nossos de 85% de aumento, 100% de aumento, 70% de aumento. Quando que isso acontece? Quando você consegue se fortalecer na sua impressão digital corporativa, e aí assistam aos meus vídeos para entender o que isso é. E quando eu consigo gerar um bom posicionamento na minha impressão digital corporativa, a empresa discute internamente que ela vai precisar melhorar a tua remuneração, senão você não vai aceitar vir
para a empresa. Então, a sua margem de negociação aumenta consideravelmente. Mas entendendo que é um processo, olhando para dentro da empresa, então, como que vai acontecer? Eu quero promover o Daniel, eu vou falar com a área de recursos humanos, existe uma questão orçamentária, então a empresa precisa fazer um estudo pela área de remuneração. Se você consegue, se a empresa consegue pagar esse salário, se é possível e quanto é possível para essa empresa pagar. Uma vez que isso foi avaliado pela área de recursos humanos, o que acaba acontecendo? A empresa, a área de remuneração vai avaliar se orçamentária, se existe orçamento na empresa para pagar. Tem orçamento? Maravilha. Isso vai subir para uma aprovação. Então, não é o gerente com a área de remuneração só. A área de remuneração vai validar a possibilidade, olha, tem orçamento, dá para pagar, ou a área também vai avaliar o orçamento interno dela, porque muitas empresas, a pessoa quer promover, mas ela não tem orçamento interno para promover. Então, ela tem que tentar manejar para manter aquele profissional ali, promover aquele profissional e sem mexer no orçamento. Então, são muitas análises que são feitas antes. Uma vez que isso foi organizado, é levado, então, para a diretoria. Por quê? Porque a diretoria também precisa aprovar, porque o orçamento é da área daquele gerente, mas existe um impacto global na empresa. Então, independente do gestor ter autonomia financeira dentro do orçamento dele, ele precisa garantir que a diretoria também está sabendo o que está acontecendo. Então, na grande maioria, junta-se todos os pedidos de promoção e a área de remuneração leva para a diretoria para apresentar todas as movimentações, é assim que a gente chama, todas as movimentações dentro da empresa, e aí sim receber o veredito final. Baseado nisso, ponto essencial para vocês saberem. Se eu tenho um processo, eu preciso construir a minha identidade, a minha impressão digital corporativa rapidamente, porque leva um tempo entre eu construir, apresentar e chegar nesse processo e eu conseguir ter uma aprovação. Segundo, se hoje, para ser promovido, a diretoria precisa receber essas movimentações e aprovar, é extremamente importante e estratégico que você seja visto por várias pessoas e não só pelo seu gestor. Você não pode deixar que somente o seu gestor saiba do seu trabalho. Se você está fazendo isso, você está fazendo errado, porque você está deixando na mão de uma única pessoa fazer todo esse processo. E muitas vezes, quando chega na diretoria, se esse gerente for bacana, quiser te promover, passar por todo mundo, pode ser que chegue na diretoria e por a diretoria não ter uma referência sobre você, sabe até quem você é, mas ela não tem uma referência sobre a sua entrega, o que ela vai fazer é não te defender. E se, olhando o orçamento global da empresa, todas aquelas movimentações forem muito pesadas em termos de custo mensal para a empresa, se você não é conhecido da diretoria, a diretoria não sabe sobre a sua entrega, ser conhecido não é dar boa tarde, é saber de como você realmente agrega valor para aquela empresa, como que a sua impressão digital corporativa gera um diferencial que a empresa não pode perder, o que acaba acontecendo é que a diretoria pode tomar uma decisão de que a sua movimentação é que não vai ser aprovada. Por isso é tão importante que você construa uma estratégia onde você é visto por várias pessoas e não somente pelo seu gestor. Muito cuidado em, ao entender esse processo, só fazer o que a empresa está te pedindo. Antes de seguir qualquer script estratégico para ser promovido, você precisa ter muita clareza de aonde você quer chegar e o que você quer fazer. E com isso, aí sim, desenha-se uma estratégia. Por isso que esse é um dos pilares que a gente começa trabalhando aqui. Porque se você for promovido em qualquer coisa, você vai ficar de saco cheio em algum momento, porque você vai estar de segunda a sexta trabalhando nessa empresa. Então, não é só sobre a remuneração no final do mês, é sobre algo maior do que um salário, tá bom?